que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Misericórdia se renovam a
coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança parece não existir. Boa noite, graça e paz. É com uma grande alegria, né, que nós podemos estar aqui novamente. Hoje de manhã eu não participei, mas eu ouvi tudo aqui de casa, né? E eu chorei de alegria, porque foi tão gostoso ouvir novamente as músicas, as pessoas chegando, se cumprimentando, cantando. E agora chegou o nosso momento de nós estarmos também na presença do Senhor, de nós buscarmos a Ele como família, né? Família de Cristo. Não que a gente não tenha buscado Ele. Cada um estava em sua casa, buscando com a sua família, tendo seu momento pessoal com Deus. Mas esse é um momento que Deus separa para que a gente esteja junto, louvando o nome dEle. E a primeira música que eu escolhi hoje foi "A único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor é o Senhor Jesus". E é por causa dEle que nós estamos aqui. E é para Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, só por Ele e só para Ele. E eu queria convidar você a ficar à vontade nessa noite. Se quiser ficar sentado, se quiser ficar em pé, mas abre o teu coração. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor ministrar a você e louve você a Ele como você está. Porque o Senhor, Ele quer nos transformar e Ele quer falar conosco também nesta noite. Amém?
Já avançamos, né? Mais um pouquinho nós ficamos sem máscara todo mundo, né? É bom a gente poder ver as pessoas interagirem com o rosto, né? Mas tudo bem, vou ficar atento aos seus olhares, tá bom? Tô brincando. Que bom, né? Ver muitas pessoas que fazia tempo que nós não via, né? Que bom que vocês sobreviveram, né? Estão aqui. E assim nós vamos de novo encontrando os amigos, né? De novo encontrando os amigos. E que bom que estamos firmados nessa palavra, né? E nesse mesmo caminho, né? Que bom nós nos encontrarmos aqui. Isso é muito gratificante e maravilhoso, né? Seria muito chocante, de repente, nós nos encontrarmos em outros lugares, né? E é tão bom nos encontrarmos aqui. Nossa, isso é motivo imenso de louvar a Deus. E talvez que muitas pessoas, talvez nessa pandemia, se perderam muitas vezes, né? E talvez ainda não se encontraram, mas eu espero que se encontrem rapidamente, né? Porque Deus, Ele está às portas, batendo. E nós que somos conhecedores da palavra, assim, sabemos que Deus está prestes a voltar. E então, quando nos encontramos aqui, isso é tão bom e agradável que você está ciente disso aqui. O melhor caminho é esse aqui. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias. Lá no livro de Romanos. Que é um versículo também bem apropriado para os dias de hoje. Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Que fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, né? Que palavra boa, né? Que palavra boa, né? Que na tribulação ela produz, né? Perseverança, experiência e esperança. Então, nesses dias turbulentos, né, que estamos passando, né? Mas isso produz algo bom em nós, né? Algo bom. Porque em todo esse caos, assim, você, ao dormir, você pensa assim: amanhã vai estar melhor, né? Vai estar melhor. Amanhã eu vou poder ir para a igreja, né? E talvez assim, amanhã eu posso voltar ao trabalho. Isso, né? Na tribulação, isso tem que produzir em nós uma esperança. Se nós perder essa esperança, perdemos praticamente tudo, né? Porque Deus, Ele está conosco. A Bíblia fala que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, né? Que Ele deixou para nos animar, para nos encorajar, para sempre te alertar. E que esse Espírito Santo esteja sobre sua vida nessa noite, amém? Que esteja sobre na tua casa, lá onde você estiver, no teu trabalho, onde você estiver. Porque Jesus, Ele foi, né, para o céu e Ele falou: eu vou deixar para você um Consolador. E talvez no meio desse caos assim você possa estar lembrando: mas eu tenho um Consolador, né, da parte de Deus que Ele deixou para a minha vida. E isso me dá esperança, perseverança, né?
produz em mim uma força maior para eu seguir adiante. Vamos ficar de pé, vamos estar orando? Obrigado, ó Pai Celestial, por esse momento, Senhor. Senhor, do que o nosso amor que temos por Ti, Senhor. E ainda mais o Teu amor que é infinito por cada um de nós, ó Pai. Nós muitas vezes fraquejamos, Senhor, desistimos, Senhor. Só queremos descer, não queremos subir, ó Pai. Mas, Senhor, olha, Senhor, com um amor carinhoso, Senhor, para cada pessoa que está aqui, Senhor. Com um amor de misericórdia, ó Pai, que sabemos que é infinito sobre nós, ó Pai. Nos abraça, Senhor, dê-nos um abraço bem apertado em nós, ó Pai, Senhor. E que nessa noite, ó Pai, nós possamos sentir o Teu Santo Espírito soprando em nossos ouvidos, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Para que nos anime, ó Pai, a caminhar a cada manhã, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que ainda vai vir momentos difíceis, ó Pai. Mas Deus, Tu és o nosso Deus, Senhor, que não desampara um filho no seu caminho, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O grupo de louvor pode voltar a seus postos. Ainda com um grupo reduzido, Marcos? Muito bem, logo vamos aumentar. Se puderem ficar em pé, pelo que você pode ser grato essa noite. Nós vamos cantar aqui várias coisas que Deus tem nos dado, pelo qual nós podemos ser gratos. Que essa canção possa ser também algo do teu coração, de agradecer por aquilo que Deus tem te dado, tem feito na tua vida e por aquilo que você sabe que Ele ainda vai fazer. Podem ajudar com as palmas.
cantar juntos. Pode aplaudir esse grande Deus. Mesmo em todo esse momento que a gente tem passado, né, todas essas aflições, angústias e medo, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo santo, justo. Ele continua sendo digno. E nós queremos declarar que digno é o Cordeiro, aquele que foi morto um dia lá na cruz, mas que ressuscitou. Ele é digno de todo o nosso louvor.
Nós queremos elevar as nossas vozes para glorificar a Ti. Nós queremos, com um coração grato, declarar, Deus, que apesar de tudo aquilo que nós temos passado, de tudo aquilo que nós temos ouvido, de muitas vezes o medo vir e tomar conta do nosso coração, nós sabemos que Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor que vai à nossa frente. E Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque o Teu nome, Deus, é grande. Tu és o Deus que sabes de todas as coisas, que podes todas as coisas, e nada é impossível para Ti. Por isso seja o Teu nome louvado e exaltado. Amém. Nesses 2 meses de pandemia, o primeiro mês foi mais tranquilo, estar em casa, não ter que trabalhar, né? Mas mesmo assim, logo no início de abril, eu tive uma onda de aflição, uma angústia muito grande. Eu acordava de manhã cedo, tomava café e já chorava, já tinha que vir para a igreja, já vinha aqui orar. E foram umas 2 semanas assim, e eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Por que tanta aflição, tanta angústia? Eu só conseguia clamar a Deus e pedir, Deus, tenha misericórdia da nossa nação, cuida do nosso país, esteja à frente, Deus, de todas as coisas, cuida da minha família, está longe, a família do Marcos, cuida de nós, da nossa igreja. E como é bom saber que nós temos esse Deus. Como é bom que nós temos esse Deus e nós podemos chorar diante dEle, colocar as nossas lágrimas diante dEle e saber que Ele vai vir ao nosso encontro e Ele vai vir com a sua mão protetora e vai nos dar aquilo que nós precisamos. Essa música, ela fala, eu vou descansar, mesmo que vierem tempestades, mesmo que o alto mar se levante, eu vou descansar no Senhor. Nem sempre é tão fácil, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E nós temos que aprender a confiar nele e a descansar nele. Amém?
tiver dízimos e ofertas, pode nesse momento trazer também diante da casa do Senhor, como entrega daquilo que você já recebeu, para louvar o nome dele. Ao Rei dos Reis consagro todo
Louvado seja Deus por esses louvores, né? Que enche a nossa alma, não deixa a gente mais leve, né? Louvado seja Deus por isso. Temos alguns avisos, né, da semana. Então agora, né, voltou um pouco da rotina da igreja, um pouco diferente. Agora nós temos 2 cultos, né, Marcos? Hoje já teve culto cedo, né? Foi uma bênção, não? E que bom. Começa que horas? Então, às 9h30 e à noite às 7h. Então tá bom. Eu estava um pouco perdido, viu? Eu pensei que cheguei mais cedo e cheguei mais tarde. Tá bom? Então que você também possa se adaptar aos nossos novos horários. Então à noite às 7h e de manhã às 9h30, tá bom? Tem que agendar, Marcos, ou não? Irmão, você viu só? São novas realidades. Agora nós temos que agendar para ir pro culto. Que chique, né? Que chique. Tá bom? Então você, né, esteja sempre atento lá, né, no meio da semana, para dar um ok no domingo de manhã, pro domingo à noite, né? E daí nós vamos vendo, né? Quem sabe, se todo mundo quiser vir para domingo de manhã, nós não possamos mudar o culto para domingo de manhã, né? São possibilidades, né? Agora nós vamos ver como é que anda as coisas, né? Tá bom? Tem gente, mas eu quero de noite. Tudo bem, né? Fazemos de noite também. Agora está sendo maravilhoso, viu? Nós estamos agradando a todos. Temos para de manhã e temos para de noite, né? E se a igreja crescer bastante, nós fazemos de tarde também, né? Sem problema. Os jovens daí são com vocês, né? Atividades normais, é isso? Legal, né? Já pode chamar o seu vizinho para vir junto, né? Seu amigo, né? Agora pode, é bem melhor, né? Do que assistir, né? Vamos e viemos, né? Bem melhor. Estou com vontade de dar um abraço em vocês, mas ainda não pode, tá bom? Mas logo, logo pode, né? Dar um abraço e um aperto de mão. Acho que os avisos são isso, né, Marcos? Isso, tem a quarta-feira também, né? Não vamos deixar a quarta-feira de lado. Tem quarta-feira também, quem puder, né, estar prestigiando. Ou quarta-feira, não sei se você precisa avisar, viu? Nós não enchia antes, sem a pandemia, agora capaz que também não enche. Mas vamos, né, acreditar. Se chegar aqui e tiver muita fila, daí nós fazemos 15 minutos de cada um, né? Cada um participa um pouquinho. Não podemos deixar a turma ir embora sem ouvir a palavra, né? Nós vamos dar um jeito, tá bom? O nosso companheiro Marcos, Caliza, aí eles vão dar um jeito de você, né, ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Mas eu estou bem esperançoso que as coisas, né, logo, logo vão se normalizar e muitas coisas vão mudar. Mas eu quero crer que vai mudar para melhor, né? Para melhor. Isso é o que nos faz sempre avançar para o alvo. É isso? Mais algum aviso? Alguém quer dar um breve testemunho de como está sendo a quarentena ou não? Alguém aqui está disposto a compartilhar um pouco? Não? Tudo ok? Então vamos deixar Deus trabalhando. Quem sabe no próximo domingo você se levanta e vem aqui testemunhar um pouco do que Deus tem feito, né, nessa quarentena na tua vida, né? Porque Ele tem feito coisas boas, mesmo em casa, né? Mesmo em casa. Ok? Marco, você é o nosso mensageiro. Que bom, né? Que Deus possa estar te usando grandemente para você ministrar a sua palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Eu quero convidar alguém para orar. Eu estou aqui olhando quem que, né, eu podia chamar, mas eu já achei. Eu vou chamar o irmão Marlo. Você está disposto a entregar o mensageiro de Deus nessa noite, amém?
Boa noite. Amém? Eu queria ver um amém mais forte dessa turma aqui. Vamos lá, gente. Boa noite. Assim já está melhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por vocês atenderem o nosso chamado, né? A estarmos aqui como família, como igreja, para essa noite. É muito importante para nós. A gente tem buscado a Deus, a direção, buscado ao Senhor as respostas, né? São muitas as respostas que nós estamos buscando, né, para a nossa vida, como indivíduos, mas também como comunidade, né? E o nosso desejo é que Deus ele realize em nosso meio a sua vontade. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então vai ser muito bom para nós viver, né, essa vontade de Deus. Que bom que você está aqui. A gente vive um tempo de medo, de insegurança, de incerteza, mas uma coisa é certa, quando estamos com Cristo, quando estamos com Deus, nós sabemos que podemos descansar, né? Aquela canção que cantamos fala a respeito disso. Eu tenho uma palavra, está em 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou pedir para vocês me acompanharem. É um texto muito especial para mim e acredito que eu vou poder contribuir também para o crescimento de vocês. A palavra de Deus é o alimento que nos fortalece a nossa vida espiritual e também nos fortalece em todas as áreas, né, da nossa vida. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 20, tá bom, Gabriel? Eu estou usando a Almeida hoje, se você puder colocar aqui, Almeida, revista, qualquer uma das Almeidas, tá bom. Normalmente uso a NVI, que eu gosto bastante, mas hoje eu mudei um pouquinho. Diz assim, ótimo. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ou Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vou repetir essa frase aqui, tá? Diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muito bem, o tema da minha mensagem hoje, se eu fosse dar um tema, eu já dei um tema, tá aqui, é trocando os seus medos por fé. Beleza? A gente vai sair daqui hoje, a gente vai deixar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas frustrações, tudo isso aos pés da cruz, diante de Deus. E nós vamos sair daqui com fé. Essa é a ideia, tá bom? Nós estamos num cenário do povo de Israel. Josafá é o rei, e existe aqui uma situação muito crítica. Eles estão passando por um período muito difícil, parecido com o nosso, tá? O problema deles não é uma peste, não é uma pandemia, é muito pior. Existe um exército muito grande, 3 povos se reuniram para combater o povo de Israel, o povo de Judá, e Josafá é o rei. Daqui a pouco alguém chega para Josafá e diz assim: olha só, rei, estão se juntando, existe um grande exército vindo para cá para nos combater, para nos matar, para nos destruir. E eles já estão muito perto. Eu vou ler para vocês aqui o primeiro versículo, aqui, ó. Depois disto, os filhos de Moabe, olha só, Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas, não é menonitas, tá bom? É meunitas. São 3 tribos que se reuniram. Vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo: ó, grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, da além do mar e da Síria. Eis que estão já em Azazon Tamar, que é Engedi. Muito bem. Estão entendendo o cenário?
Judá, ou Israel, é um lugar que também não é tão grande assim, embora o povo de Israel seja um povo que era muito grande, né? Eles tinham muitos filhos. A história fala disso, né? É um povo muito grande. Mas agora tem 3 exércitos que se reuniram para combater, para destruir o povo de Israel. O próximo versículo diz assim, ó, o 3. Só a primeira parte. Então Josafá teve medo. Responde para mim. Então Josafá teve medo. O medo é algo normal na nossa vida. A gente passa tendo medo de alguma coisa, de outra. Há alguns medos que nós temos são insignificantes. Por exemplo, tem gente que tem medo de dormir no escuro. Deve ter algum motivo para isso. Ah, eu tenho medo de, sei lá, andar de moto. É um medo. A gente tem alguns medos assim que dá para ir levando, tá? Outro dia eu perguntei, ontem, né? Perguntei para os adolescentes aqui, qual é o maior medo de vocês? E a gente estava contando outra história, mas que veio a calhar. Uns disseram assim, tenho medo de passar fome. É relevante. Outro diz assim, eu tenho medo de perder meus tios. Ele é criado pelos tios. E se os tios morrerem, morre a segurança dele, né? O cais. Eu não sei qual é o medo que você tem, mas nós temos muitos medos, ou alguns medos, e eles fazem parte da nossa vida, estão ali, vão continuar ali, talvez alguns, outros a gente vai superar, mas a vida é assim, enquanto a gente está vivo, nós temos desafios, e muitos medos, e a gente precisa aprender a controlar esses medos, tá? Vou adiante. Qual foi a primeira reação, então, de Josafá quando ele soube que vinha um grande exército e ele sentiu medo? Olha que interessante. Diz assim o texto, versículo 4. Versículo 3, parte B, diz assim. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, assim, vamos já na prática, na aplicação prática para a nossa vida. Olha o grande exemplo de Josafá, quando ele sentiu medo. Buscar ao Senhor. A segunda coisa, apregoar um jejum. Ele determinou um jejum. E sei lá, umas semanas atrás, a gente também teve um jejum nacional por toda essa questão de pandemia, por questões talvez políticas também. Enfim, a gente fez a nossa parte como cristãos, nos reunimos, alguns jejuaram, outros só oraram, mas nós estávamos ali presentes, fazendo aquilo que é um mandamento, não deixa de ser um mandamento, né? Que a gente aprendeu lá nas cartas de Paulo, que a gente deve orar pelas nossas autoridades. Enfim, Josafá foi buscar ao Senhor. A segunda coisa, apregoou um jejum. E a terceira coisa, ele convocou o povo para estar ali. Ele não foi jejuar sozinho, ele não buscou a Deus sozinho. E aqui já tem 3 grandes lições. A primeira, buscar o Senhor. A segunda, a gente tem que se dedicar um pouco mais em buscar o Senhor. Não só apenas o normal que a gente faz, de orar de manhã quando acorda, orar na refeição, talvez orar de noite quando vai deitar. É um pouquinho mais. Quando a gente tem medo, a gente sai correndo, procurar um monte de coisa. Eu estou ansioso, estou com depressão, eu estou com conta para pagar, eu estou isso, eu estou aquilo, estou desesperado. A gente sai atrás de um monte de coisa. Às vezes, de último, a gente lembra de quem? De Deus. É o nosso último recurso. E eu tô falando para vocês aqui, só tem cristão. E eu estou falando de mim mesmo, porque muitas vezes foi assim para mim. Entende? Eu ficava me esquecendo, eu queria na força do meu braço resolver, vencer o medo. Aí daqui a pouco eu parava assim, poxa, peraí, eu tenho aquele que pode resolver todas as situações aqui, morando dentro de mim, ou pelo menos perto de mim, ao meu alcance. Né? Não é mais como antigamente. Hoje todo mundo pode dobrar o joelho, orar ao Senhor, e Ele está lá, atentamente ouvindo o nosso clamor. Não foi sempre assim. Nós somos privilegiados. Depois de Jesus, o véu do templo se rasgou e nós temos esse livre acesso a Deus.
Mas muito bem, vou além ainda. Eu anotei 3 pontos muito legais, importantes, que tem ali na oração, porque Josafá começou a orar aqui ao longo desse texto, se vocês lerem, e eu quero pedir que vocês façam isso em casa, de repente durante a semana, leiam esse capítulo. Josafá, do versículo 6 ao 12, ele faz uma oração, e ele começa a conversar e largar coisas para Deus. A primeira delas que me chamou a atenção, ele reconhece o poder e a soberania de Deus. Olha o que ele diz no versículo 6. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Aí ele diz assim, ele afirma, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E ele vem mais adiante, diz assim, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele lembra a Deus da promessa que ele fez a Abraão, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E ele lembrou a Deus daquilo. Então, o segundo ponto aqui da oração, que está mais embaixo, olha só que interessante. Ele reconhece que é Deus que pode alcançar a salvação para ele e para o povo. Mais embaixo ele diz assim, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. O que ele está dizendo? A gente não fez nada contra esse povo quando a gente teve oportunidade, e agora eles estão vindo contra nós, estão querendo nos tirar da nossa terra, a terra que o Senhor nos deu por herança, porque o Senhor prometeu lá e deu para Abraão. É mais ou menos isso que ele está dizendo, ok? A terceira coisa, então, muito interessante. Só um pouquinho. Mais embaixo ele diz assim, versículo 11, versículo 12. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. Muito bem. Então ele reconhece que é em Deus que se alcança a salvação. E a terceira coisa dessa oração que me chamou muito a atenção foi que mesmo diante do perigo, eles decidiram então colocar, ele disse, os nossos olhos estão em ti. Ele decide então assim, tá um caos, nós estamos com medo, nós estamos correndo o risco de morrer, de ser exterminado, de nos tomarem a nossa terra. Mas nós decidimos nesse momento colocar os nossos olhos em ti. Eu me lembro muito bem daquela passagem onde Pedro andou sobre as águas, junto com Jesus. Não é? É interessante, eu quero só fazer um paralelo aqui. Porque Jesus falou assim, pode vir Pedro. Pedro começou a andar. Só que o texto lá também fala que ao decorrer desse percurso em direção a Jesus, ele olhou para os lados e ele viu o quê? As ondas, o mar, a tempestade, e ele teve medo, o texto diz assim. E aí o que aconteceu? Começou a afundar, aí ele teve que clamar lá, Senhor, me ajuda, eu estou perecendo. Lembra lá, nos evangelhos? Pois é bem parecido com isso aqui. Se vocês pararem para analisar, olha só, a minha pergunta primeiro, o que tem causado medo em vocês? A gente vai fazer uma breve análise aqui. O que tem causado medo na vida de vocês? De uma forma geral. Eu sei que, de uma forma geral, talvez o que mais nos causa medo hoje é a questão da pandemia, certo? Mas agora assim, lá no íntimo do teu coração, o que tem te causado medo? Porque se não existisse pandemia, algum medo ia existir aí dentro desse coração. Talvez muito antes da pandemia chegar, já existia um medo aí, assolando, te angustiando, te deixando para baixo. Talvez vozes dizendo assim, você não vai dar em nada, você não vai conseguir vencer isso ou aquilo. Algum medo já existia aí.
A pandemia vai passar. Em nome de Jesus, ela vai passar. E vai findar o medo da pandemia. Mas aquele medo, que já é antigo aí dentro do teu coração, como é que você está lidando com ele? Para onde o teu medo tem te levado? Onde é que você tem procurado socorro, auxílio? Onde é que você tem procurado recurso para vencer esse teu medo? O porquê que eu estou perguntando isso aqui? Pensa aí. A gente está falando da história de Josafá. O texto diz lá no início assim, ó, que quando chegou a notícia para ele, existe um exército grande vindo para te destruir. Qual foi a primeira atitude dele? Buscar o Senhor. O medo de Josafá levou ele para perto de Deus. Estão entendendo? Olha que interessante. E eu ainda vou provar ainda mais para vocês. Porque lá no versículo 6, Josafá começou orando dizendo assim: Ah, Deus dos nossos pais, Deus dos nossos antepassados, porventura não és tu em Israel? Antes era o Deus dos pais, era o Deus dos antepassados. Lá no versículo 12, ele já grita assim, ó: Ah, nosso Deus! Viu que mudança? Antes era Deus dos pais só, não era o Deus dele. Se a gente vai uns capítulos para trás, a gente vê coisas que Josafá fez que não agradavam a Deus. Ele não estava muito importando, não, com a vida dele diante de Deus. Mas na hora que a rosca apertou, ah, nosso Deus. E é normalmente assim que a gente faz também. A gente só lembra de Deus quando a coisa fica feia para o nosso lado. E esse é um erro muito grave. Mesmo assim, Deus vai ter misericórdia, sim, e vai nos alcançar. Amém? Qual foi a resposta de Deus, então? O texto diz aqui, no versículo 14, diz assim, ó: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Muito bem, ele era da descendência de Asaf, era um levita. A história diz que veio o Espírito do Senhor na congregação, e logo no 15 diz assim, ó: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O Espírito Santo desceu naquele lugar, encheu a vida daquele jovem, daquele levita, e ele profetizou a palavra de Deus, que trazia toda a segurança para o povo. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O Espírito Santo já está sobre você, tá? Jesus, antes de ir para o céu, ele falou, ó: Eu não vou deixar vocês órfãos. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja com vocês. A gente não precisa esperar mais nada. Tá tudo aí. Já foi derramado sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. E se você crê hoje, Ele vai falar contigo através do quê? Da palavra do Senhor. Não é da palavra do Marcos, não é da palavra do Heraldo, não é da palavra de ninguém que talvez a gente olhe na internet. É a palavra de Deus. Por quê? Ele foi usado como profeta para proferir a palavra. Hoje a gente até nem precisa. Está tudo aqui. Temos uma Bíblia. Como outro dia eu falei, a gente tem 1, 2, 3, 4 na nossa prateleira, né? Temos a palavra de Deus à nossa disposição. E se nós tivermos com o nosso coração sensível, nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, Ele quer sim ministrar a nossa vida, nos tirar toda a insegurança, nos fazer pessoas felizes, pessoas que não se acovardam, que não têm medo de qualquer coisa. Pessoas que podem descansar nele, na promessa que ele tem. Olha que interessante. A outra coisa, o texto diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
Talvez nesse tempo o que tem nos faltado é isso, nós nos humilharmos diante de Deus. Porque assim, ó, a gente tem dificuldade de reconhecer. Lembra lá dos pontos da oração de Josafá que eu falei? Ó, ele reconheceu o poder e a soberania de Deus. Ele reconheceu que diante de Deus ele alcançava a salvação, apenas diante de Deus. E ele reconheceu que os olhos deles precisavam estar fitos em Deus. Nós temos muita dificuldade de reconhecer quando nós erramos, quando nós pecamos. Muitas vezes o irmão faz alguma coisa para nós, nos ofende, mas a gente também provocou aquilo. Mas a gente nunca sai da nossa plataforma e se humilha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Eu convido você hoje a refletir sobre a sua vida. Eu sei que você vive guerras, eu sei que você tem medos, mas você tem um Deus que está disposto a abençoar você, a fazer com que o seu medo seja trocado por fé. Se você crê hoje, o Senhor vai te abençoar. Mas existem alguns passos que nós precisamos dar. E um deles é a humildade, é a obediência, é a busca pela santidade, aquela santidade que sem a qual nós não veremos o Senhor. Existem alguns princípios. E se a gente quer a bênção de Deus, nós precisamos viver esses princípios. Vou encerrar. Josafá, no versículo 20, diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Lembra que eu comecei com esse versículo? Ao saírem, ele pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vou ficar com a parte A, tá bom? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Aquele Josafá que estava com medo, ele fez a coisa certa. Foi para perto de Deus. Buscou ao Senhor. No outro dia, mesmo sem a batalha ainda não ter acontecido, ele acordou bem diferente. Ele trocou todo aquele medo por fé. E agora ele está motivando, está pastoreando, está cuidando, está dizendo, ó, creiam no Senhor. E vocês ficarão seguros. Essa é a minha motivação para você essa noite. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor, reconheça o que você necessita. Mostre para Ele, fale para Ele qual é o medo que te aflige. Perceba para onde o seu medo está te levando. E saiba que é só o Senhor, somente o Senhor, que pode te salvar, que pode te dar segurança. Você vai ler o texto em casa e vai ver a maravilha que foi o final dessa história. O povo, o exército de Israel, eles se aprontaram para a guerra sim, mas eles não pelejaram, porque essa batalha era do Senhor. Os inimigos se mataram entre eles, se destruíram, e o povo de Israel celebrou e louvou ao Senhor. Sabe qual vai ser o final da sua história? Todo esse medo, toda essa tempestade, todo esse mar, essas ondas, todos esses exércitos do mal, essas coisas que tem, esses ataques que você tem vivido, que te causam medo, pânico, tudo isso vai findar. E nós juntos vamos celebrar o nome do Senhor e glorificar a Deus pela vitória. Vocês creem assim? Vamos se colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te dou graças por essa noite preciosa. Eu te dou graças por essa igreja, essa família Vida Nova. Nós temos, Senhor, buscado entender a Tua vontade para a nossa vida. Nós estamos buscando viver os Teus propósitos.
Senhor, nós temos os nossos medos, coisas que nos tiram a paz, que nos tiram o sono. Eu não sei qual é o medo de cada um dos meus irmãos aqui, mas eles estão apresentando diante de Ti nesse momento, talvez feridas do passado, Senhor. Talvez coisas que ao longo da vida têm trazido, Senhor, tristeza, sofrimento, dores. Senhor, nós sabemos quem Tu és. Tu és o Deus dos exércitos de Israel, o Todo-Poderoso Deus. E nós queremos hoje, como Josafá fez, buscar a Tua presença, buscar a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, reconhecer as nossas falhas. Nós queremos reconhecer que sem o Senhor nós não somos capazes, Deus. Nós queremos que Tu sejas o nosso Deus. Nós queremos ter as nossas experiências contigo. Nos ajuda essa noite, Deus, a vencer os nossos medos. Nós queremos deixar diante do Senhor, aos pés da cruz, tudo que tem nos afligido, tudo que tem, Senhor, roubado a nossa paz, a nossa alegria. Entregamos ao Senhor, certos de que o Senhor pode nos ajudar, nos socorrer, certo que em Ti nós podemos viver uma vida de segurança, Deus. Nós trocamos o nosso medo por fé e pedimos que o Senhor encha o nosso coração de alegria e que essa fé, Deus, essa certeza daquilo que nós esperamos, mesmo sem nós vermos, possa estar, Senhor, latente dentro de nós, no nosso coração. Eu oro por cada irmão que aqui está, aqueles irmãos que estão nos assistindo também pela internet, que a Tua presença possa alcançar a todos nós, o nosso coração, e que nós possamos experimentar já no dia de amanhã a alegria, Senhor, de estar contigo, a convicção que o Senhor gera em nós quando nós nos entregamos a Ti. Te louvamos essa noite, Deus, e Te agradecemos, porque sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar você essa noite, e que essa palavra sirva como um alento para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Obrigado por você ter vindo. Que o Senhor possa acompanhar você de volta ao seu lar. Nós nos despedimos uns dos outros, mas não do Senhor. Que o Espírito Santo esteja contigo, te guiando e te dando uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus.